Esse aqui é o nosso podcast, sem categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. E aí, de novo, estamos aqui continuando a nossa conversa sobre a arte, a beleza e tudo mais. Entrevistamos a nossa querida convidada, nós entrevistamos a Laís. Então se você não viu, se você quer conhecer essa artista fantástica que está no nosso meio hoje, vai lá, dá uma olhadinha e vamos lá. Seguindo aqui o nosso tema, o próximo tema que a gente vai discutir é o sagrado na arte. E assim, eu fiz uma pesquisa bem basiquinha, porque vocês sabem que eu não gosto muito de pesquisar os temas, assim, para mim é mais descontraído, mas eu fui muito também na minha formação acadêmica. E os teólogos, para os teólogos, o belo surge como uma possibilidade para o meio e para o conhecimento de Deus. A gente já falou que a arte é a expressão de Deus e é o caminho para ele também. E a arte como um serviço do sagrado. A gente vê isso na história, né? A gente vê a arte expressando fatos históricos da religião, qualquer religião. Então a gente consegue ver, tem lá a pintura da Capela Sistina da criação, mas a gente também tem uma expressão de arte da crença indiana da criação do mundo, que também é uma expressão de arte. A gente tem vários meios de comunicar as ideias através da arte, né? E eu quero citar um pouco as expressões iconográficas, porque antes não existiam imagens, como a gente conhece hoje. Eles pintavam. E é uma expressão muito antiga, que vem do Oriente e que hoje a gente conhece, a gente tem na comunidade católica Shalom, nós usamos muitos ícones. E nós entendemos essa expressão de que o ícone nos leva para Deus, é uma janela da eternidade. Então, assim, né, depois desse resuminho aqui, eu queria conversar com vocês e perguntar o que vocês acham da expressão da arte no sagrado hoje. Mas já, sim, logo na ata, tá bom. Lá vai. Bom, se for falar da arte sagrada, eu vou colocar um pouco do meu métier, que é a cultura geek, cultura pop, né? Um pouco de cultura pop. A arte do Que sagrado... orgulho! Ô, menino! Ô, menino! A Angélica pegou a referência. Meu pai, se você quer entender tudo que acontece aqui, veja os anteriores. Muita coisa já rolou aqui no Sem Categoria. Veja os vídeos anteriores. Escreve o que você acha, tá bom? Voltando aqui ao raciocínio. Dentro de uma cultura pop, a referência cristã ela fica meio subjetiva. Eu vou citar duas coisas que estão acontecendo, uma que já vai acontecer, outra que já aconteceu, que exemplifica bem isso. Naquela série dos anos 90, do X-Men, né, tem um clássico, um episódio clássico, né, onde mostra o Noturno, que é um personagem que teve uma educação cristã, ele é apresentado naquele desenho animado, e consegue até mesmo fazer com que o próprio Wolverine, o cara mais carniceiro, o mais anti-herói, passe o final do episódio indo para uma igreja pedindo perdão. Isso, década de 90. Passando para o que virá, para quem está aguardando aí os filmes, The New Mutants, que está chegando por aí, temos um BR, né, Roberto da Costa, que tem sua educação religiosa católica, BR nos Mutantes, que é o nosso Mancha Solar. Portanto, dentro de uma cultura pop, a religiosidade ela não é explicitamente, mas assim ela fica meio subjetiva, mas ainda se consegue, com muito custo, passar a alguns valores. No caso da arte e da religiosidade. Existe, sim, animes cristãos, né? Para quem gosta de anime japonês, existe alguns, só que eu anotei alguns, mas não vou conseguir falar todos, porque meu japonês é muito ruim. E algumas músicas, como já foi citado, como a Laís citou, Matt Mayer, alguns de composição cristã, algumas bandas nacionais, aí eu entro com o próprio missionário Shalom, que vai para fora, né, dentro de uma coisa mais popular, a nossa irmã de comunidade, Ana Gabriela, que tem essa pegada também.
entre outros artistas, mas a arte pop e a religiosidade, depois de muito tempo, agora estão começando a galgar alguns passos juntos, né? E é isso por enquanto. Isso aí, Laís. Já fui jogada no fogo de novo. Vê se eu entendi bem a pergunta. É arte e religiosidade de uma maneira geral, né? A expressão da arte no sagrado hoje. No hoje. No hoje. Ah, perfeito. Eu acredito, como o Ricardo falou, né? Que existem muitas influências. Eu vou citar a literatura, que eu acho que às vezes acontece de maneira mais frequente, às vezes mais... Até você mencionou no outro bloco, né? Por exemplo, C.S. Lewis. Amo. As Crônicas de Nárnia, que é cheio de valores cristãos e de excelentes referências, assim, né, em todos os livros das crônicas. O próprio Tolkien, também com O Senhor dos Anéis. A literatura consegue trazer esses valores, essa influência, às vezes velada, às vezes mais explícita. Então, eu acho que está muito presente hoje. Tem algumas vertentes da música também. Na verdade, agora só me veio um exemplo para citar, mas, por exemplo, a banda Rosa de Saron, são católicos e tudo, mas as letras deles não necessariamente falam de Deus explicitamente. Falam de experiências da vida humana, e mas que falam de Deus, porque Deus nos faz atravessar todos esses conflitos e tudo mais, né? Eu sinto também até que tem alguns compositores cristãos, não necessariamente católicos, que têm cada vez mais composto sobre a vida humana, sobre relacionamentos, mas que isso também super evangeliza e não deixa de estar o sagrado ali, né? Por exemplo, você está tipo Daisy Jacinto, Amanda Rodrigues. Eu gosto. O próprio Bruno Camorati, que é católico, ele escreve coisas excelentes e consegue evangelizar, mas dessa maneira talvez não tão explícita, né? Agora, eu vou até, assim, eu acho que está sempre cada vez mais presente, mas eu acredito que a sacralidade na arte, ela está conectada, vou voltar na minha fala, né, com a verdade. Então, se eu vivo valores cristãos, se eu tenho essa experiência, vai transbordar na minha arte, seja de maneira explícita ou não. Então, cada um de nós aqui, se propor a fazer um trabalho, falando abertamente de Jesus ou não, se está perto da minha origem, da minha verdade, vai trazer esse quê de sacralidade. Eu acredito muito nisso, sabe? Ultimamente tem feito muito sentido para mim essa forma de pensamento. Gustavo? Então vamos lá, né? Eu aproveito o momento para poder algumas místicas aí, né? Algum mito que existe, né? Primeiramente, né, a Igreja Católica, ela conserva cerca de 90% das artes que tem no mundo. Não só artes cristãs, né? Mas arte como geral, né? Um grande que eu poderia citar aqui, né? É a Santa, que é uma catedral, né? Que é lá no Oriente, que agora foram para anos, né, para os islâmicos, né? Mas por muitos anos, muitos séculos, quem governava a estrutura artística do local era o setor sacro, né, da igreja, né? Isso demonstra que tem a fidelidade. Leva também a expressão, por quê? Né? Pio, ele dizia que se tem que conservar, porque é conservar a memória da humanidade. A memória da humanidade é conservar o próprio Deus, né? Então, o momento do conservar a arte é muito importante, futuro, né? Para as futuras gerações, né? Engraçada, né? Pesando um pouco sobre o tema, e cerca de toda a arte que tem, né? Independente que se expresse, ela vem do clássico, né? Ela vem. Vamos citar para ficar mais claro, as músicas clássicas, a Mozart e por aí vai, elas estão em vários, principalmente nos cinemas. Então, qualquer filme que você tem aí, né, ela tem uma referência ou da referência de clássicos, né, vamos dizer assim, música clássica, né. Isso demonstra o quanto é importante, né. Brasileira, que eu sou fascinado, eu gosto muito, né? Arte barroca, né? Isso aí tá certo que é do século, mas essa arte barroca, ela traz uma peça muito no hoje,
né? Se você for, por exemplo, que é a cidade lá do Aleijadinho, né? Parar um pouquinho, não estou nem dizendo para você visitar as 11 lá antigas que tem, né? Que é o barroco brasileiro, né? Não estou dizendo isso, mas um pouquinho para ver a beleza da arte num pôr do sol é totalmente diferente do que você tiver, por exemplo, aqui, que tem a sua expressão artística e o berço da expressão artística católica, né? Já que o São ele tem o baldaquino, né? Que é um dos maiores, né? Se não o maior, né? Isso traz uma expressão muito bonita. Tem também uma coisa, né? Que está sendo futuramente vocês vão poder contemplar, que é a maior Bíblia aberta do mundo, né? Porque aqui no São Cláudio estão fazendo algumas reformas e vão fazer um mosaico, né? Eu cito tudo isso para dizer que o sagrado na arte é catequizar, é falar e expressar o próprio Deus, né? Então a arte sacra nossa é esse olhar, né? Ela tem a necessidade de se expressar e de catequizar, né? De levar a experiência, né? E geralmente essa experiência vem com e que é belo, né? Belo, que é a verdade, vai dizendo, né? Uma das imagens que me chama a atenção é a Pietà, né? Aqui no santuário tem uma réplica da Pietà, onde eu mais rezo, dizer assim, se vocês vão me encontrar com uma ali, uma imagem que me leva muito, não só pelo olhar de Maria com Jesus, mas o olhar de mãe contemplando a missão do seu filho, né? Isso para mim é crucial, né? É muito assim, só mesmo de essa relação que eu tenho mesmo com a minha mãe, com a minha família, né? De lá, né? Eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito belo. Deu? Pô, Gustavo, quando você citou a Pietà, né, eu estava preparado assim, né, para falar, né, e aí já vou começar por ela mesmo. Muito, para quem conhece essa escultura, é muito bonito como o Mel Gibson conseguiu dirigir, né, essa cena e reproduzir, né, no cinema. E aí eu acompanho o relator aí, a expressão de arte sacra atual, ela deve muito também ao clássico. A gente não chegaria, né, não teria assim para onde olhar, né? Dizer, é possível fazer arte sacra, né? Para mim é uma imagem muito bonita, né? Quando eu vejo no filme, para mim me remete à escultura, é fantástico. Mas falando de arte sacra hoje, o Ricardo foi falando dos animes e eu logo me lembrei dos Cavaleiros do Zodíaco, dos personagens católicos que estão lá, que todo mundo pensa que é só o yoga, mas para quem acompanha a saga, sempre que mostra a Shunrei rezando, sempre dizem, ela está rezando para seu Deus, né? E sempre usa essa expressão rezando. Puxa, nossa, é fantástico, assim, eu sou apaixonado pelas cenas da Shunrei rezando. Passa mó pano pro pobre do Shiryu. Salvou ele da mão umas 3 vezes, ó. Acompanhe, recomendo Cavaleiros do Zodíaco antecipando o Jabá. Mas eu vejo uma coisa muito curiosa, assim, parece que hoje existe um movimento de Deus para extrair do artista a essência de Deus que está nele. Tem uma música que ela tá há alguns anos aí já rodando. Cara, e uma frase dessa música diz tanto para mim, né? Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. E quantas vezes eu usei isso para me retomar no meu caminho de oração? É arte sacra? Não, eu coloco uma interrogação aí, né? Mas me faz ter esse olhar, nesse movimento de Deus querendo extrair a sua voz por meios que talvez a gente não esperasse que ele fosse falar. Talvez seria muito, muito conveniente a gente contemplar Deus falando através da nossa arte. Mas é preciso também sensibilizar o coração e o olhar para poder contemplar Deus falando em tudo, né? E aí a gente volta lá no que a gente falou no começo, né, de que às vezes o homem não tem consciência do que está produzindo, mas que Deus sim pode, né, se expressar através dele. E programas anteriores, eu vou recitar, né, essa fala que eu tive,
mas de uma música da banda LS Jack. Cantora Kel Smith, música Era Uma Vez. É o trecho que você falou. Obrigado, cara. Obrigado. Uma música da banda LS Jack, Sem Radar, por muito tempo foi cantada como uma música romântica, né, que falava aos corações apaixonados. E, num festival de música ao vivo na Bahia, Marcos Mena foi falar, né, foi fazer a introdução dessa música que havia, e ele disse: essa música eu fiz para um grande amigo meu que eu estava com muita saudade, um cara chamado Deus. E aí a gente percebe que ele não tinha uma declaração de amor, mas tinha um desejo do homem de se comunicar com o sagrado. E ele expressou isso como através da arte. Então, às vezes a gente restringe o alcance da ação de Deus, dizendo que talvez ele só fale por nós. Mas eu fico vendo essas passagens assim, que, meu Deus quer falar tanto, Deus quer falar tantas coisas nas coisas simples, né? E ver que o sagrado não depende do artista que vai expressar a arte, né? O sagrado é ele de Deus, e Deus tem o poder de sacralizar aquilo que aos nossos olhos, ao nosso julgamento, talvez não fosse sagrado, né? Então, eu vejo que a sacralização da arte é mais uma iniciativa de Deus do que do artista produzir algo que remeta a Deus. Que talvez uma pessoa que não acredite por livre, espontânea vontade e capacidade pode utilizar das suas habilidades para representar Deus de alguma forma. Mas quem sacraliza a obra é o próprio Deus. Acho que é isso. Gustavo? É só uma coisa, né? Como a gente estava dizendo, essa questão de olhar para a arte, ter uma ciência, eu me lembro da experiência de Andrade, né? Carlos Drummond, ele por toda a sua vida foi... No entanto, quando a Catedral de Santo Antônio, na cidade de Congonhas, né? Que é em Minas, ele viu uma experiência tão grande com Deus que ele fez um dos mais que ele já escreveu, né? Que é sobre um Deus. Essa experiência com a arte leva a pessoa a algo bom para dizer, né? Algo verdadeiro. Vocês querem saber? Pesquisem um pouquinho essa poesia, né? Porque é um grande exemplo de pessoa que teve a experiência por meio da arte ou a ter uma experiência com Deus. Fica a dica aí. Eu acho que é muito isso, vocês todos falaram, eu não vou falar muito mais não, só vou comentar até o mesmo que a Laís já falou, do C.S. Lewis, que ele também era ateu, ele foi ateu por muito tempo, e quando ele se converteu, escreveu a maior obra. Você fala C.S. Lewis, você fala em Crônicas de Nárnia. Então, foi fruto da conversão dele. Acho que, como o Tadeu disse, é sempre o movimento de Deus, não é a gente que faz. É Deus quem faz primeiro. A gente só aceita viver esse movimento e, às vezes, até sem a intenção, né, de evangelizar, a gente evangeliza. Sem conhecer o que é essa coisa, né, de comunicar o amor de Deus. A gente fala do amor de Deus. Eu estava ontem matando a saudade da minha adolescência e eu estava escutando um disco do Coldplay e acho que era o terceiro, eu não me lembro. Não, era o primeiro. Ai, não lembro qual era o disco, gente. Depois eu falo, coloca aí. Mas que ele vai falando na música dos... É o terceiro. Ele fala dos ossos, da pessoa que vai sendo reconstruída. E escutando aquela música, eu nunca tinha escutado daquele jeito, mas escutando aquela música, eu fui indo para a oração. Não sei se eles têm alguma base cristã para escrever isso, não tenho a menor ideia de como, vou até pesquisar depois, porque eu fiquei bem intrigada com esse movimento de pegar aquela passagem que a gente tem dos ossos secos, de eu conseguir enxergar isso nessa música. Acho que era Fixio, se não me engano. E a manifestação da arte, da arte no sagrado, eu acho que é a mesma coisa, a gente pode pegar como a mesma coisa do sagrado na arte, né? Pode não ter intenção, mas ela traz alguma coisa que pode mudar a nossa vida, pode mudar o nosso olhar, né? Você curtiu até aqui esse programa, não se esqueça de se inscrever, de dar um joinha, compartilhar com seus amigos, e muito obrigada a você que nos escuta pelos streams de música. Nós vamos seguir agora para o próximo bloco.